Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de terça-feira. Mais um programa no ar para você, com mais uma boa conversa. Hoje o nosso assunto é empreendedorismo. Vamos falar sobre uma entidade fantástica que é motivo de orgulho para a cidade de Joinville, a AJORPM, neste ano de 2025, presidida pela nossa querida Carolina Loth, que está aqui presente para bater um papo conosco. Carol, seja bem-vinda. Vou chamar de Carol porque já te conheço. Da própria AJORPM, seja bem-vinda aqui ao nosso TVB Entrevista. Obrigada, Wellington. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui ao seu lado, que eu conheço há tanto tempo e tenho muito orgulho de te conhecer. E olha só, pessoal, pela primeira vez no nosso TVB Entrevista, fazendo parte aqui do nosso cenário, o certificado, olha que coisa linda isso aqui. Foca nisso aqui, meu querido J2. Olha, o certificado de que a TVB também faz parte dessa família fantástica que é a nossa AJORPM. Para a gente começar a nossa conversa, presidente, o que é a AJORPM? A AJORPM é a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Joinville e região, e nós temos como intuito, como a nossa missão, é auxiliar as micro, pequenas e médias empresas a se organizarem, a crescerem, a alcançarem o resultado dos seus negócios, a serem uma empresa, a se organizarem como uma empresa. Para todos os empresários e empreendedores que têm dúvida de como constituir a sua empresa, de como fazer o negócio dar certo, se sentem solitários, que a vida empresária às vezes é um pouco solitária, a AJORPM pode ajudar todas essas pessoas e essa é a nossa missão. Bom, eu falei aqui, né, sobre se tornar um orgulho para Joinville, e é realmente isso, né? A AJORPM hoje ela é um orgulho para a cidade de Joinville, uma história construída em 41 anos. Como é que foi construída essa história e hoje você tem a honra, né, e o privilégio de ser presidente? São realmente aí 41 anos, e eu ouvi no ano passado, no aniversário de 40 anos da AJORPM, um pouquinho dessa história, que na verdade começou antes já de 41 anos. Sim. As pessoas sentiram, o senhor Roberto sentiu essa necessidade de fazer uma associação de empresas para buscar representatividade perante o governo, os órgãos públicos, para buscar benefícios, conseguir se unir para ter uma facilidade em benefícios, melhorias para os empresários. E aí ele começou a bater de porta em porta e pedir aí, vamos junto, buscar voluntários, pessoas que tivessem essa mesma vontade, esse mesmo desejo ou a necessidade de melhorias para as empresas. E há 41 anos a AJORPM vem fazendo isso, buscando representatividade com os políticos, com prefeitura, estado e o âmbito federal, com todas as autarquias, com os governos, tudo que for preciso e necessário para facilitar e auxiliar as empresas. Além disso, também a AJORPM sempre buscou uma forma mais facilitada de levar benefícios para os nossos associados. Nós sabemos que quando constituímos um CNPJ, por exemplo, para ter um plano de saúde é muito complicado. Além de ele ter um custo mais alto, muitas vezes você precisa de mais de uma vida para fazer o plano de saúde. E quando a gente começa, geralmente começa como eu presa, né? Somente eu. Então, a AJORPM tem esse benefício para os seus associados, que se estendem aos colaboradores dos associados, e nós continuamos aí nesses 41 anos. Mudamos de presidente todos os anos. Isso é fantástico, né? Essa renovação. E temos uma diretoria que auxilia sempre o presidente, que está em busca de tudo isso que a AJORPM representa para a sociedade. Pois é. Um ponto importante, pode voltar para cá, J2, um ponto importante, a festa de 40 anos foi linda, né? Ela foi, nossa, espetacular, imagina, celebrar 4 décadas, uma coisa sensacional. E aí também a mudança de slogan, né? Porque até então nós carregávamos o Juntos Somos Mais Fortes. Exato. E aí acabou mudando, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova marca, no caso, da AJORPM. Mas um ponto que eu queria comentar aqui, e eu sempre gosto de saber disso, né? Com quem a gente conversa, enfim, entrevista. Como é que começa a tua história, você, Carol, com a cidade de Joinville? Porque antes da AJORPM tem Joinville na tua vida. Como é que começa a tua história com Joinville? É interessante, ótima pergunta, Wellington. Eu vim para Joinville porque o meu esposo veio, foi transferido, na época ele trabalhava em um banco e veio para Joinville.
E aí nós noivamos. Sim. E quando eu casei, eu vim morar em Joinville. De qual cidade? De Blumenau. De Blumenau, Sou legal. essa aqui pertinho, Sim. do ladinho. Faz 12 anos que eu moro aqui em Joinville. Vim para uma cidade muito maior, né? O dobro de Blumenau, tanto em espaço territorial quanto em população. E aqui em Joinville, antes, vou voltar um pouquinho ainda, Sim. antes eu trabalhava com auditoria, e aí acaba viajando bastante. E quando eu mudei aqui para Joinville, eu saí da auditoria, eu tinha casado, então para não ficar viajando, naquela época não era virtual ainda os Sim. trabalhos. E o que eu vou fazer agora? Aqui em Joinville eu consegui recolocação somente na mesma área. Então eu acabei mudando de área totalmente, comecei a estudar a parte financeira e comecei a empreender. Foi Olha só. para o empreendedorismo. Me tornei empresária pela necessidade, porque eu não conseguia uma recolocação no mercado em uma área diferente do que eu atuava. E aí eu comecei a ser empresária aqui em Joinville com a consultoria financeira. E logo depois, logo na sequência, eu conheci a Silvana Fioravante, que me indicou a Jorpemi. E aí eu posso te dizer... Baita referência, né? Foi minha coach, por Sim. isso que eu conheci ela. Fantástico. E eu posso te dizer que a minha vida realmente começou aqui em Joinville quando eu conheci a Jorpemi. Porque aí eu comecei a conhecer mais pessoas, a frequentar ambientes que tinham mais pessoas, que viviam, respiravam o mesmo ar do empreendedorismo, que tinham a mesma vida. E eu busquei a Jorpemi, claro, com a indicação da Silvana, mas porque eu realmente me sentia sozinha na vida empresarial. Ela era uma vida solitária. E eu sou formada em ciências contábeis, então eu sabia fazer o financeiro, tinha estudado para isso, a gestão financeira, mas eu não sabia vender, Sim. eu não sabia me comportar, comunicação, expressão. E então, dentro da Jorpemi, eu comecei a me sentir à vontade e confesso que foi ali que eu me senti à vontade aqui em Joinville também. Olha só que impressionante. A questão é a seguinte, né? Tanto a Jorpemi quanto a cidade de Joinville. Quem vem para cá busca o quê? Crescimento. E quem entra... quem começa a fazer parte da Jorpemi busca a mesma coisa, crescimento. E acaba conseguindo, né, presidente? Tanto quando adota Joinville como cidade e também quando acaba fazendo parte de uma família tão grande que é a Jorpemi. Então, você empreendedor que está assistindo a gente, se você ainda não faz parte, né, de uma associação empresarial, se você ainda não conhece a Jorpemi, fica o convite para que você possa poder ter no futuro esse mesmo testemunho. Porque é inevitável, né? Não tem um que não entre para a família e não cresça. É isso que acontece, né, Carol? Exatamente. Ali eu conheci pessoas, eu aprendi sobre a vida empresarial, sobre empreendedorismo, eu consegui crescer, evoluir como pessoa, não digo somente como empresa, mas também como pessoa. Conheci muitas pessoas que me ajudaram, também acompanhei o crescimento de muitas outras pessoas, então faz parte da minha vida aqui em Joinville. E também a Jorpemi tem o mesmo objetivo, o mesmo sentimento. As pessoas que não são de Joinville, mas que estão na Jorpemi, têm esse mesmo sentimento de que Joinville é uma cidade tão grande, tão bonita, com tanta variedade e diversidade. Nós temos campo, temos praia muito próximo, temos a cidade, temos cultura. Então, nós buscamos a evolução de Joinville. Isso é fantástico, né? Bom, aí eu tô comentando porque eu sei um pouquinho tô dando spoiler da história, né? Como é que funciona. Aí você veio para Joinville, depois você conheceu a Jorpemi, e aí é impossível você entrar para a família Jorpemi e não se envolver, né? Participar do núcleo empreendedor, enfim, os associados sempre acabam se envolvendo. Como é que começou a tua história até chegar à presidência? Comecei no núcleo empreendedor. Certo. Na época era o núcleo jovem empreendedor aqui em Joinville e passou a ser núcleo empreendedor. Comecei na tesouraria, na verdade comecei como nucleada, depois fui para a tesouraria do núcleo, depois fui presidente em 2019 e em 2020 eu passei a participar da diretoria executiva da Jorpemi com o presidente Adael. Quando começou a pandemia, atuei na pasta de núcleos em 2020, 2021. Contato direto com... É a paixão. É a pasta do coração, trabalhar com núcleos, porque são as pessoas, é o coração da Jorpemi, é o que me ajudou a crescer e a me tornar quem eu sou hoje.
Então, eu sou muito grata e gostei muito de trabalhar nessas pastas. Depois, atuei também na pasta de eventos, atuei na pasta financeira administrativa, até chegar na presidência da GERPEM. E o interessante é que ó, Carol votando lá, que legal, camisa bonita. O interessante é que essa eleição e essa escolha, ela se dá em consenso, né, Carol? Isso. Eu sempre falo, desde que eu entrei, desde que eu soube que eu seria presidente, eu já comecei a pensar no presidente de 2026. Perfeito. A GERPEM, ela muda de presidente todos os anos, e isso é muito importante porque nós somos empresários de micro, pequenas e médias empresas e realmente a representatividade da GERPEM, nós precisamos nos doar para essa representatividade, para fazer com que a GERPEM continue sendo o que ela sempre foi. Então, é importante que esse mandato seja de 1 ano apenas. E desde o dia que eu soube que eu seria presidente em 2025, eu comecei a pensar quem seria o presidente de 2026. Então, esses nomes eu preciso indicar para um conselho deliberativo da GERPEM, e ali é eleito o próximo presidente. É eleito o próximo presidente, não, é indicado o nome do próximo presidente, e os associados votam para que essa pessoa realmente possa ser presidente no próximo ano ou não. Fantástico, né? Volta aquela imagem de antes, aquela dela assinando o J2. Aquela que tá o governador Jorginho. Acho que é uma das noites mais especiais na vida de qualquer pessoa que participa de uma instituição tão grande. Olha lá, o Lima, o Maurício Peixer, o Adriano, o Cadorim, o Fernando Krellen e o Jorginho. Essa foi a tua posse? Foi. Esse foi o jantar de posse no dia 6 de fevereiro desse ano. E é uma noite mágica, realmente, Wellington. Quais os bastidores desse dia? Desde o acordar até esse momento aí que tu tá na tribuna discursando para uma quantidade enorme de empreendedores. Desde antes, desde com que roupa eu vou, porque eu represento a GERPEM. E com que roupa eu vou nesse dia, Sim. Porque eu represento a maior associação da América Latina das micro, pequenas e médias empresas. Então, é uma expectativa, eu fiquei muito ansiosa, o discurso eu treinei diversas vezes, mudei frases até o horário do almoço, e depois do almoço eu pensei, eu não vou mais ler para não alterar. Conseguiu almoçar bem? Não sei te dizer, eu não consigo lembrar. O jantar, a comida, eu sei que era fantástica, Sim, porque a gente faz a prova antes. Claro. Mas no dia eu não consegui comer, realmente. Eu acho que isso é histórico de todos os presidentes. Mas é uma noite mágica, assim, encantadora, onde a gente tem a noção real do que é a GERPEM e o que a GERPEM representa. E a responsabilidade também, né? E o legal, o interessante, eu acho muito bacana isso. É o 3º ano seguido que nós temos presidente mulher. Isso. E, assim, trabalhos espetaculares. Claro, todo respeito aos presidentes homens também que foram presidentes antes, os mais recentes, né? A gente estava comentando antes ali, o Bade, no caso da minha época, o Bade, o Adael, o Léo, o Jonas, né? Enfim. Mas Cíntia fez um trabalho fantástico, Patrícia da mesma forma, e tu tens feito um trabalho fantástico também. E tem sido um momento muito importante de fortalecimento também da figura feminina dentro da entidade, né, presidente? Isso vem fortalecendo o quanto a mulher tem representado perante a economia brasileira, a economia local. A Patrícia... Fui presidente antes de você. Né? Na Assembleia, aí eu disse, a Patrícia foi a pessoa que me fez chorar, porque cada discurso dela eu chorava. Mas isso vem representando aí, nós tivemos um aumento das mulheres no empreendedorismo de 42% de 2012 até 2024, até o final de 2024. Isso porque quando começou a pandemia, reduziu esse crescimento em função de as mulheres terem que ficar em casa, porque tinha que ficar em casa, as crianças ficaram em casa, então alguém tinha que ficar em casa. Exato. E aí é função da mãe, geralmente, né? Então, em 2020 reduziu esse crescimento, em 2023 voltou a crescer, e de 2012 até agora cresceu 42%. Do total de 30 milhões de empresas de CNPJs no Brasil, 10 milhões são de mulheres empreendedoras. Isso é impressionante, né? Como é que foi para ti a pandemia? Que eu sei que foi desafiador para todo mundo, né? O empreendedor teve que se reinventar realmente. Como é que foi
para ti, para tua empresa, para os teus negócios, aquele período tão difícil de 2020 e que, né, algumas pessoas acabaram, e normal, são escolhas, uns acabaram se afastando um pouco da Jorpem para focar mais, e outros se aproximaram ainda mais. E eu acho que aqueles que se aproximaram ainda mais fizeram a escolha certa. Como é que foi esse momento para ti? Realmente foi de bastante trabalho. Sim. Eu atuo na área financeira, então as pessoas, era aquele desespero geral e de toda a população, não só de quem era empresário, mas de todas as pessoas. O que eu vou fazer agora? Não tem, eu vou poder comprar comida, porque em primeiro momento fechou tudo. Eu vou receber o salário, não vou receber o salário? Tinha aquela redução de salário que o governo permitiu, mas como vai funcionar? E as pessoas precisam pagar suas contas e depois vai ter juros, multa, e como isso vai acontecer? E como eu atuo na área financeira, foi muito trabalhado, assim, houve dias em que a gente realmente virou a noite, montando o fluxo de caixa para as empresas e para pessoas físicas também, para elas entenderem como seria a sua vida econômica financeira, se buscava empréstimo, se não buscava empréstimo. Então, foi muito trabalhado. E com relação à Jorpem, foi o ano que eu entrei, e na pasta de núcleos. Então, trabalhar com todos os núcleos para que eles permanecessem na Jorpem, Não deixar a peteca cair. permanecessem nos seus negócios, não se desmotivassem, porque o primeiro pensamento de muitos, inclusive eu, foi: vou fechar agora, Sim. porque eu não sei o que vai acontecer. Mas foi um trabalho árduo, como você falou. Os núcleos que estiveram juntos, que se mantiveram, eles estão mais fortalecidos ainda, ficaram muito mais fortes. O núcleo de educação é um exemplo aí da pandemia, que se fortaleceu e junto com a Jorpem conseguiu abrir as escolas de educação infantil, as escolas, um pouco antes de tudo que pôde abrir, porque precisava se manter e as pessoas precisavam ter onde deixar os seus filhos para poder trabalhar. O que é interessante é que a Jorpem teve posicionamentos firmes e fortes no período da pandemia ali, enfim. Realmente foi um braço estendido para quem realmente estava bem perdido, não sabia o que fazer. E as brigas também, né, tanto em Brasília, a questão do Pronamp, que foi, né, uma bandeira fantástica, e também toda a orientação, né, para os microempreendedores, enfim, para o pessoal ter um norte e saber o que fazer. Eu tenho que fazer intervalo, né, Master? É isso? Vamos para o intervalo, a conversa está muito boa. A nossa conversa de hoje é com a presidente da Ajorpem, uma das maiores instituições de microempreendedores da América Latina, uma empresa fantástica. E nós vamos continuar nossa conversa depois do intervalo. Não sai daí, voltamos já já.